Quais são as mudanças mais significativas nas relações corporativas que vocês têm identificado? Para mim, a mudança mais marcante é a construção de relações de significado e não mais relações só de troca. Dado que as relações de significado são mais vivas, são mais humanas, no sentido de todos os interesses humanos, né? E leva em conta a prosperidade do outro. Em outras palavras, a relação contribui mais para um processo de colaboração do que um processo de competição. Quando a gente está conversando aqui, a gente está fazendo um planinho de futuro. Depois que acontecer isso, eu vou aproveitar aquilo, isso que o sujeito está falando serve para aquilo. Então, na hora que você foca que o grande desafio do ser humano é o futuro, que o presente está aqui, o passado nós já construímos, as relações de significado são aquelas que têm um compromisso pela realização do outro naquilo que o outro quer fazer. De maneira que a relação de significado é esse que tem um compromisso com a prosperidade do todo. O que está acontecendo é o seguinte: nós somos educados para um processo de troca material de coisas a troco de dinheiro. Né? Então, você pegar toda a essência da formação de management, é tudo baseado numa relação econômica. Né? E o que aconteceu foi que nesse conceito, como se o mundo fosse um sistema econômico, os remédios que foram desenvolvidos já não dão conta de resolver, de conduzir nada mais. Né? Se esgotaram as possibilidades. Por que você faz então para vender mais? Baixa o preço? Quando abaixa o preço, você não manda embora a máquina, você manda embora a gente. Você muda processo, você faz... no fundo é o seguinte: havia uma confusão de que ser competitivo era ser mais barato. Aí entrou a fábrica do mundo chamado China e bagunçou de vez isso. Não há o que fazer. Então você pega, por exemplo, hoje as empresas desatentas, quando você analisa, elas fazem a mesma coisa que fazia 40 anos atrás. Estabelece cota de vendas, faz planejamento, faz orçamento, depois faz convenção de vendas, que é a mesma coisa e tal. Né? Então o que aconteceu foi o seguinte: acho que pessoas mais inquietas começaram a perceber, falei, caramba, o que faz alguém aderir a uma causa que vale a pena? E aí essa volta à essência começou a tomar conta. Alguns, então, por conveniência, porque o outro modelo não dava certo, e outros por convicção. O meu sucesso depende do seu fracasso. Mas é curioso porque, vamos lá, de cada 10 pessoas que eu entrevisto aqui no mundo corporativo, pelo menos 9 usam a palavra do compartilhamento. Pois e é. este é o momento da conversa, do conhecimento, da troca de ideias. Mas isso é muito mais discurso do que ação dentro das corporações? Porque eu que vivo no mundo empresarial prático, né, quer dizer, significa o seguinte: nós somos todos executivos, o dia a dia é a competição meio darwiniana mesmo, assim, né? Salve-se meio quem puder, né? E na medida que você entende que o ser humano tem consciência, você subverte essa coisa, porque eu consigo, por evolução, contrariar essas coisas. Então a colaboração está tomando conta, como eu lhe disse, algumas vezes por conveniência e outras vezes por convicção. E agora, por que o competir é saudável dentro do ambiente de colaboração? Porque eu gostaria muito, como qualquer pessoa, né, que aquela proposta que a gente tem fosse vencedora, mas não destruindo a outra. O conceito da cooperação, da cooperação é baseado no dinheiro chamado limpo. Eu ganho com o ganhar de todos. O desafio da vida é que há espaço para tudo. É uma escolha. Eu conheço um executivo, aliás, muito querido, que disse o seguinte: olha, eu acredito que a riqueza se constrói dando uma mão no outro, dando a mão para o outro, sem ser nada piegas. Nesta empresa que eu estou, isso não faz sentido. Então ela não me merece por isso. Então eu vou embora dela. Entendeu? Eu acho que é uma escolha. Eu conheço várias que funcionam como o Jonas está dizendo. O que o frescobol tem a ver com isso? Nossa, eu acho uma metáfora lindíssima, mas lindíssima. Porque veja só que interessante, vocês conhecem, muitos dos nossos ouvintes conhecem o frescobol. É aquele joguinho na praia que nasceu no Rio de Janeiro, né, em que o senhor tem uma raquetinha, o outro tem lá e fica batendo para cá, tal. Veja bem, como é que funciona o frescobol? O frescobol funciona assim: você pega a bolinha, joga com a raquete, de modo que o outro acerte. Porque se você pegar a bolinha e jogar no mar, acabou o jogo. É diferente do tênis. O tênis eu jogo para o meu oponente naquele momento, ver se não pega a bola. O frescobol é exatamente o contrário. Eu jogo para o outro acertar e o outro joga para que eu acerte. É das mais felizes metáforas
da colaboração. Então você veja, por exemplo, 2 restaurantes podem comprar o atum, o salmão no mesmo lugar, o melhor que tem. Por que um é diferente do outro? Né? Então, no fundo, tem uma alma no processo, né? E tem uma série de outras coisas que contextualizam. É essa busca incessante das companhias na cooperação. A cooperação é enriquecedora demais. Companhias que primam por esta ação são as que mais ganham. E, curiosamente, havia pessoas que diziam o seguinte: não, Zé Carlos, mas isso aí leva muito tempo. Não leva, o ser humano é muito imediato nessas coisas. Porque num contexto de cooperação você se entrega. E outra coisa que é interessante é o seguinte: nenhum cliente é fiel a produto nenhum. A gente troca com um despudor absurdo de produto. Mas o que a gente é muito leal são as relações de significado que a gente constrói com as pessoas que naquele momento representam a empresa. E aí entra a questão da geração de valores. É aí o verdadeiro valor. De valor, não é bem de valores, de valor. Porque, por exemplo, eu fui educado, minha geração inteirinha, que confundiram o valor com o valor econômico. Sabe qual foi a única aula que eu tive de valor na vida? Foram com meus pais. São os pais da gente, as pessoas que amam a gente, que ensinam o que é verdadeiramente valor. Então, o valor é aquilo que faz você estar aqui, eu estar aqui, os ouvintes estarem assistindo. É isso aí. Agora, o valor econômico é uma das traduções do maior valor que a gente tem. Então, essas empresas que eu estou te falando, que estão inquietas, meio sem saber mais o que fazem, começaram a investir em ter valor. E valor não se compra. Valor não se conta para o outro que tem. Valor é uma responsabilidade do outro. São ações inteligentes que fazem clientes menos sensíveis a preço. São ações inteligentes que fazem clientes menos sensíveis a preço. Companhias que se nutrem do sucesso dos seus clientes, dos seus colaboradores e do aplauso da sociedade. Né? E isso aí está sendo meio avassalador. Eu tenho tido uma experiência brilhante agora para mim, muito marcante, com milhares de micro, pequenas e médias empresas, que curiosamente foi uma surpresa, né? Porque eles sempre infantilizaram essas companhias. Você precisa ver como elas estão muito focadas nisso e muito inovadoras até. O Anderson pergunta, nosso ouvinte internauta, o que as empresas precisam fazer dentro dos conceitos de marketing industrial para encantar o cliente. Há 3 coisas que o cliente... Existem 3 coisas que ele pode fazer para nós, que é o que interessa. Primeira coisa que um cliente tem que fazer para a gente é nos promover espontaneamente junto a outros tão bons quanto ele. É mais ou menos um conceito que eu ouvi dias desses do advogado de marca. É isso? Ele vai ser o meu defensor? Essa é a segunda etapa. A primeira etapa é promotor espontâneo do valor que eu tenho. Segunda etapa, um advogado leal na minha ausência. Entendeu? Um concorrente está lá falando uma coisa que não procede, quem que vai defender? Não manda tentar ligar, liga pro 0800 e me chame. O cara fala, não, peraí, você não está falando certo, eles são assim. E o terceiro é nos remunerar pelo valor que a gente tem, e não por um preço qualquer de mercado. Nos remunerar quem? O fabricante, o fornecedor. O fabricante. Por um valor, por um preço, que é pelo valor percebido que nós temos, e não por um preço de mercado qualquer. Porque aí deixa de ocorrer aquela discussão do que é caro e do que é barato. Lógico, porque preço é psicológico. Ninguém compra nada por preço. Ninguém compra nada por preço. Nem a roupa que a gente tem aqui compramos por preço. Então o preço é psicológico, entendeu? E acho que na visão mais cartesiana, que era típico da visão econômica, preço era insumo, custo, margem. Mas não tem nada a ver com isso. Entende? Então, as empresas que estão no campo da cooperação, criando clientes que podem ser promotores espontâneos, espontâneo e gratuito, não precisa pagar nada. Eles percebem que os preços que eles exercem são muito acima dos preços de mercado, porque o pacote de coisas que vem e que restaura a segurança da pessoa, a autoestima da pessoa e um senso de justiça é de tal ordem que é como se ele desse uma gorjeta. Nós temos pesquisa no Instituto que essas empresas vendem seus produtos de 5% a 27% acima do preço de mercado. Então, coloca na ordem correta, então, essa informação, porque eu acho ela muito importante para quem está nos acompanhando. Como é que é isso? As companhias que estão no foco do cliente, portanto, não é que perguntam para o cliente o que ele quer, é aquelas que sabem o que o cliente seria melhor para o cliente, porque são genuinamente empáticos com o desafio dele na sua prosperidade, vendem seus produtos de 5% a 27% acima do preço de mercado, por pesquisa. E olha, acredite, entre empresas, hein, que costumam dizer que é mais racional. Tal.